noite. Boa noite. Tudo bom, né, gente? Coisa boa, né? Aqui todo mundo nessa segunda-feira maravilhosa. Que antes estava acontecendo hoje, agora está acontecendo o Evangelho, terapia. Esse trabalho que está aqui cada vez mais reforçando o nosso entendimento, a nossa fé e que nos ajuda a estar nos refazendo nas emoções. Para hoje nós temos aqui, pedimos já que todos coloquem os telefones silenciosos, tá? Para poder ouvir, não se atrapalhar, porque também o silêncio é uma prece. Hoje nós temos só realmente o Evangelho. Aqui à noite, qualquer informação que você for querer, mas temos a recepção que está ali aberta, que você pode estar tirando algum tipo de dúvida, tá bom, gente? E para darmos início, nós vamos fazer uma leitura do Minuto de Sabedoria do Pastorinho, que é o capítulo 49. E esse capítulo maravilhoso que diz assim: levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Estas palavras de André Luiz nos alertam quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física, como moralmente. Não critique quem cai, ajude-o a erguer-se, tal como você gostaria que fizessem com você, se estivesse no mesmo caso. Então é com essas palavras, com essa mensagem maravilhosa que eu convido a todos para elevar o nosso pensamento, fechar os olhos quem desejar e fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mentor desse planeta que nos conduz, que nos ilumina, Deus, energia suprema, que nos envolve. Gratidão por esse momento tão maravilhoso. Abençoa esse dia, esse momento de estudo, de reflexão do Evangelho. Abençoa a nossa irmã Tamires, que vai fazer a explanação. E agradecemos a todos os trabalhadores aqui que estão, encarnados e encarnados, irmã Sheila querida, a nossa mentora aqui dessa casa, que nos conduz. E fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, e que os espíritos amigos possam inspirar, a nossa fala, os nossos corações, para sermos, todos nós que estamos aqui hoje, uma terra fértil a essas palavras que são do Cristo, que são a sua vivência. E hoje, no estudo, nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos e também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, a gente está iniciando lá pelas primeiras questões. É esse livro aqui, das causas primárias. E a gente está falando de Deus. E eu acho muito bonita a visão da doutrina espírita de Deus, porque ela traz luz para os nossos olhos, que durante tantos e tantos anos olhávamos para Deus como um ser vingativo, olhávamos para aquele Deus que mais se parece com os homens do que de fato com uma divindade, olhávamos para Deus com o mesmo olhar que nós olhamos para os outros homens, cheio de imperfeições, e por isso se vinga, e por isso pune, e por isso castiga a humanidade. E aí nós vamos entender com a doutrina espírita que essa conceituação, essa ideia de Deus, ela é equivocada. Então, nas primeiras questões, sejam bem-vindos,
nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, semana passada estudamos Deus e o Infinito. Hoje é Provas da Existência, a questão 4 e 5. Então, Kardec pergunta aos Espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Como é que a gente sabe que Deus existe? Onde é que está escrito que Deus existe? E se Deus existe, como é que eu posso provar isso? E aí os Espíritos dizem, no axioma que aplicai às vossas ciências. Olha, o que seria um axioma? Uma verdade absoluta. É uma verdade incontestável. É aquilo que não dá para negar. Um axioma. Então nós encontramos a prova de Deus nesse axioma. Tá, até aí tudo bom. E ele diz, mas qual é esse axioma? Não há efeito sem causa. Vamos pensar aqui comigo. Eu estou aqui, tenho um relógio, eu olho para o relógio e eu penso, esse relógio se formou sozinho? Se formou? É uma verdade absoluta que alguém construiu o relógio, certo? Esse relógio, pela sua tecnologia, o que a gente julga? Que quem construiu era inteligente, certo? Então, uma pessoa inteligente construiu o relógio. O relógio é o que, minha gente? O efeito. E quem é a causa do relógio? Um ser humano com inteligência suficiente para construí-lo. Quando nós falamos de não há efeito sem causa, o que os Espíritos nos convidam é observar ao nosso redor. Ora mais, imaginem só, aquela pintura que a gente observa numa flor que não foi o homem que criou, que construiu, que não tem a mão do homem, vem de onde? É o efeito. Quem é a causa? Um Criador. Deus. A gente nomeia esse Criador de Deus e a gente vai compreender ainda mais o seguinte: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que nada pode fazer alguma coisa. A doutrina espírita anda de mãos dadas com a ciência. Por quê? Porque nós trabalhamos com a verdade. A doutrina espírita ela só é a terceira revelação porque ela veio revelar a verdade. E a verdade que durante muitos e muitos anos se manteve coberto pelos nossos olhos que só enxergam o que querem enxergar. Seria muito mais fácil acreditar num Deus que pune. Para quê? Para a gente começar a construir uma humanidade que segue regras, que segue leis humanas. Era isso que acontecia. Quem de nós nunca passou por isso? Na infância, a mãe fala, Deus castiga, não pode fazer isso que Deus castiga. E a gente faz o quê com isso? A gente não faz, a gente tem medo. Aí a gente cresce com medo, porque o medo é o maior instrumento que tem para moldar uma criatura. Cria uma criança com medo para saber se ela vai sair de perto de você. Os filhos que na maioria das vezes se apegam aos pais são os filhos que têm medo. Tem medo de tudo e aí fica agarrado aos pais. Então aqueles fiéis que tinham medo de tudo ficavam agarrados a quê? À igreja. E a doutrina espírita não é uma doutrina que quer prender. É uma doutrina que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não prende. Então quando a gente acredita num Deus que pune, que castiga, que maltrata, num Deus que julga, a gente está acreditando num Deus que prende. Não é um Deus que liberta. Agora, quando nós entendemos que esse Deus, ele é, como nos disse o Cristo, Abba, Pai, aí eu compreendo que esse Deus, ele me ama, ele me acolhe e ele fará de tudo para que a minha vida siga plena e feliz. Mas eu sofro. A gente sofre porque a justiça de Deus nos permite a dor e o sofrimento como instrumento de orientação do coração humano. Porque se não fosse a dor, a gente continuaria no erro. Não é assim que funciona? A gente sofre para aprender. E quando a gente aprende, a gente não sofre mais. E se está doendo é porque eu ainda não aprendi. E isso é tudo na nossa vida. Então, quando nós observamos, tá, como é que eu explico
que Deus existe? Como é que eu compreendo que Deus existe e eu consigo provar isso cientificamente? Fé raciocinada, que a doutrina espírita nos apresenta. O que seria essa fé raciocinada? É a fé que encara a razão. É a fé que se liga à ciência. É a fé que se usa, inclusive, de axiomas, como diz aqui, que é um termo científico. Muito utilizado na matemática. Um exemplo, por exemplo, da matemática, está aqui o Jeff, né? 2 pontos. Se a gente liga 2 pontos, nós temos o quê? Uma reta. Sempre. Se ele tem 2 pontos, eu faço um pontinho aqui, um aqui. Temos uma reta. Em qualquer lugar do plano. Não é assim, Jeff? Dá para contestar? Não dá. Então, se a gente observa a natureza, se a gente observa a nós mesmos, e se a gente tem um mínimo de raciocínio a respeito disso, nós compreendemos que não dá para dizer que Deus não existe, que não dá para dizer que não existe a bondade divina se manifestando todos os dias em nossas vidas. E se eu observo que esse mesmo Deus, que através de uma junção de átomos, onde tem ali elétrons, prótons, nêutrons e possui uma atração, essa mesma lei, ela serve inclusive para a atração que existe entre cada um de nós. É a mesma lei. É a mesma lei que liga e que repele indivíduos. É a mesma lei que faz com que eu, ao ver o Maxon, tenha uma empatia por ele e construa uma tal simpatia que chegue a dizer: é como se fosse um irmão para mim, mas não é da minha família. Mas é como se fosse. E vejo outras pessoas e digo: meu Deus, não vou com a cara de fulano, não quero nem perto de mim. Repele. Então essa mesma lei que serve para a física, que serve para a química, serve também para o afeto. Por quê? Deus é um só. O Criador, ele é o único. E quanto mais a gente anda distante da ciência, menos a gente explica e compreende Deus. Quanto mais nós andamos lado a lado com a ciência, mais nós temos essa explicação. Mas alguns cientistas não acreditam em Deus, mas eles acreditam no Criador. Porque as coisas não são construídas do nada. E é isso que nos diz a seguinte questão, que é a número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmo da existência de Deus? Como é que uma criatura primitiva nunca foi à escola, não tem instrução, mas acredita em Deus? Estou falando antes da gente, estou falando dos indígenas, estou falando dos outros povos que não tiveram o contato que nós estamos tendo hoje com o Evangelho, que não tiveram o contato que nós temos hoje com toda a tecnologia ao nosso dispor. Como é que eles acreditavam em Deus ou em deuses? O raciocínio lógico de que as coisas não existem ao acaso, que o nada não produz nada e que existe um Criador para todas as coisas. Claro que essa concepção foi muitas vezes equivocada, mas é assim que as coisas funcionam. A gente vai avançando, a gente vai evoluindo, a gente vai tendo uma consciência maior do que é e de como é. Eu acho muito interessante uma dessas questões do Livro dos Espíritos, mas vamos estudar isso, que fala que as leis de Deus estão escritas aonde? Na nossa consciência. E se as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, é muito natural que os espíritos primitivos, ou os seres e os povos primitivos tenham essa ideia, porque eles tinham consciência. Uma consciência muito mais limitada do que a nossa? Sim, porque a gente vai avançando e a gente vai conseguindo ter essa consciência mais clara, a gente vai conseguindo acessar melhor as leis de Deus. Nós temos mais liberdade, nós agimos mais. Então esse é um processo natural. Então o que os espíritos respondem a Kardec é o seguinte: que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não é efeito sem causa. A gente acredita hoje em Deus porque essa crença existe desde o início da humanidade. Desde os primeiros seres que raciocinavam já tinham a ideia de Deus, porque Deus imprime as suas leis na nossa consciência. E qual é o nosso trabalho perante isso? Aprimorar. A gente vai compreendendo cada dia mais e a gente vai tendo uma ideia muito mais clara de Deus. Então a gente tinha uma ideia de um Deus negativo. Agora a gente, com a doutrina espírita, tem a ideia de um Deus, e com Jesus, que é Pai. Um Deus que é bom. Um
Deus que é justo e um Deus que é suprema inteligência e é causa primária de todas as coisas. E se nós somos seres inteligentes, se nós temos tudo isso de recurso tecnológico, meu Deus, o que não será Deus? A grandiosidade, a magnitude desse ser. E se a gente observa em todos os momentos da nossa vida o contato constante dele para conosco, nos amparando, nos protegendo, nos guiando, a gente consegue perceber que não dá para dizer que não existe. Não dá para negar as provas que estão todos os dias sobre os nossos olhos. Então essa foi a nossa reflexão a respeito do Livro dos Espíritos. E a gente vai agora fazer a leitura e os comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje nós vamos estudar dois itens muito especiais, porque vamos falar também do Filho de Deus, o Cristo. Então, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, só para recapitular. Só para recapitular, a gente está falando aqui a respeito do eu não vim destruir a lei. A gente está compreendendo sobre Moisés, o Cristo, doutrina espírita, sobre tudo isso que a gente passou até chegar aqui, a esse conhecimento todo. E nós estamos tendo contato, então, com a lei. Que lei é essa? A lei divina. Os 10 mandamentos que Moisés trouxe para cada um de nós. Então, o Cristo, nesse item, ele vai dizer o seguinte. Aqui é um texto de Kardec. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quando Jesus veio ao mundo, nós vamos observar em toda a sua passagem que ele não veio destruir aquela lei que Moisés tinha apresentado. Em dado momento, as pessoas questionam, Jesus e perguntam a ele: qual é o maior mandamento da lei? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele resume as leis que Moisés havia apresentado. Nós temos que entender que todos os filósofos, que Moisés, eles foram iniciadores do cristianismo. Eles estavam ali preparando um solo para que as ideias e para que a vivência que o Cristo traria pudesse ter ou surtir efeito. Então nós vamos pensar no povo de Israel. Emmanuel diz que o povo de Israel foi um povo selecionado. Aí a gente pensa, mas Deus, bom e justo, ele separa, ele seleciona? Aí a gente tem que compreender a história daquele povo. Porque era o único povo sobre toda a terra que tinha unidade espiritual. Sabe o que quer dizer isso? União de pensamentos e sentimentos. Significa que a ideia que é plantada dentro daquele povo, ela vai ser disseminada. E qual era a ideia que aquele povo veio trazer? A ideia do Deus único. Primeira coisa, que Deus é um só. Esse povo trouxe isso. Só que junto com isso, ele trouxe também os 10 mandamentos. E Moisés começou a disciplinar aquele povo. Só que além dos 10 mandamentos, Moisés trouxe outras legislações humanas, que era como se fosse para que as pessoas pudessem viver em paz, sem tanta discórdia, porque eram pessoas bárbaras ainda. Não tinham a civilidade que nós temos nos dias de hoje. E aí, vem Moisés, prepara todo esse solo, todo esse terreno, e mais tarde vem quem? O Cristo. E ele vem viver a lei de Moisés. Ele vem viver as leis de Deus. Porque essas leis, elas regem até hoje. Qual é o nosso objetivo nessa terra se não amar? Amar a Deus, mas amar o próximo. E a gente não está cumprindo. A gente não está conseguindo ainda. Séculos e séculos se passaram, reencarnamos, viemos e voltamos tantas e tantas vezes, a gente ainda não está conseguindo cumprir. Porque se as pessoas que a gente diz que ama profundamente, a gente ainda tem a capacidade de ferir, de machucar, imagina o que a gente diz que não ama. Então Jesus, ele veio ensinar
E aí Emmanuel diz, lá no livro Emmanuel, tem uma parte que ele trata do Cristo, e ele vai dizer que Jesus, ao chegar à Terra, quando Jesus nasceu, há como que uma comunhão do céu com a Terra. O que significa isso? É o momento em que o amor, ele habita no mundo. É o momento em que o amor tem a capacidade de habitar no mundo na personificação de um homem. Porque Kardec diz que Jesus era médium de Deus. Porque Jesus recebia as ideias de Deus, captava as ideias de Deus pela sua superioridade moral, coisa que a gente tem dificuldade de se conectar com os espíritos superiores, né, minha gente? Com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor, a gente está em dificuldade, a gente deixa aquela aflição tomar conta da gente, a gente tem dificuldade. E é porque o nosso mentor está pertinho da gente, foi designado só para isso. A gente tem dificuldade, imagina, captar o pensamento de Deus. E o Cristo fazia isso. Então, o que ele veio apresentar para todos nós? Tá, essa é a lei, pois eu vou vivenciá-la. Eu vou ensinar como vive, porque amar ao próximo, tudo bem, mas ele ensina, além disso, a amar os inimigos. E ele mostra como se ama o inimigo. Ele mostra não só naquela cruz onde ele falou, onde ele pediu, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, mas ele mostra em toda a sua vivência como é amar. E ele não faz distinção de pessoa, ele não faz distinção. Jesus amava porque amava. E era muito bonito de ver, e é ainda, de ver isso com Cristo. E é interessante que Emmanuel, ainda nessa mensagem, ele diz: Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. Ele veio ensinar a cada um de nós a como ser, a como amar, a como viver. Então, Kardec ainda nos diz, né, nesse item 4, o seguinte. Deixa eu só me situar aqui. Isso, nesse item 3 ele diz ainda o seguinte: quando as leis de Moisés propriamente ditas, ele ao contrário as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Tem coisas que Moisés falou que não ia servir mais. Por quê? Porque Moisés falou para disciplinar aquele povo. Um exemplo, olho por olho, dente por dente. Porque era assim que funcionava. Digamos que a pessoa, como disse a Adriana no encontro passado, se ela roubou a minha ovelha, eu tenho o direito de roubar a ovelha dela. Para ficar assim uma coisa equilibrada. Porque antes era assim, a pessoa roubava a minha ovelha, eu roubava todo o rebanho. Não tinha um equilíbrio. Aí ele foi equilibrando para preparar. Porque senão seria um choque muito grande e as pessoas não teriam capacidade de absorver aquelas ideias. Então ele acabou apresentando algumas leis que, com relação àquelas leis de Moisés que serviam mais para direcionar e preparar o povo, aquelas ali não seriam mais usadas. O que fica é o quê? As leis de Deus, que são os 10 mandamentos. E ele diz, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, pois por mais radical reforma não podia fazê-las passar, do que as conduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. O que ele está querendo dizer com isso? Vieram profetas, veio Moisés e tantos outros preparar. Ótimo. Cada um deles tem a sua grandiosa participação na obra do cristianismo. Só que quando ele resume e diz, aí estão todas as leis e todos os profetas, ele quer dizer, é isso. Para a gente não se apegar, às vezes de forma irracional, me parece, ao Antigo Testamento, onde até hoje nós utilizamos o Antigo Testamento para começar a proferir discursos de ódio, de preconceito. Tudo aquilo que divide não vem de Deus, porque é um só pastor e um só rebanho. Então, se eu vejo uma palavra, seja ela no Antigo Testamento, ou seja ela sendo proferida por algum religioso, e se essas palavras elas dividem,
não é de Deus. Não é do Cristo. Não é. Porque ele não veio dividir, ele veio unir e direcionar o povo. Então, quando ele resume, aí estão todas as leis e todos os profetas, ele quer dizer, se apeguem ao amor. E nas palavras, seja de quem for, onde o amor não está presente, Deus também não está. As leis de Deus também não se fazem ali, e muito menos a vivência do próprio Cristo. E ele continua, por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que servia haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um tipo de povo, sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Kardec está querendo apresentar para a gente que as leis divinas, elas são para todos. Não há distinção religiosa, não há distinção de povo, não há distinção de categoria, porque a lei universal é essa, é a do amor. E é por isso que nós temos esse resumo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí todos nós se enquadramos nisso, porque o nosso objetivo é esse: é amar, é ser bom, e sobre toda a terra. E é interessante esse sobre toda a terra, porque em um outro texto, de Emmanuel, ele vai dizer assim, que quando toda a humanidade tiver aceitado o Evangelho do Cristo, estiver vivenciando o Evangelho do Cristo, como o próprio Cristo diz, Emmanuel diz que então novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha. E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Olha que bonito. Como se fosse o retorno do próprio Cristo. E agora, em uma outra condição, não mais simplesmente daquele que ensina, daquele que fala, mas daquele que compartilha, porque nós poderemos dar. Nós poderemos doar também. Nós não vamos só receber. Porque infelizmente quando ele veio, a gente só recebeu. E a gente mal soube receber. Poucos foram os que conseguiram ser penetrados por aquele evangelho. Se a gente lembrar dos apóstolos e das pessoas que vivenciaram com Cristo, nós vamos perceber que foram poucos. Tanto que um dia, como a gente falou aqui, acho que foi ontem, se eu não me engano. Um dia estava Jesus entrando na cidade, naquele processo, naquele período de Domingo de Ramos, que a gente comemora hoje em dia a Igreja Católica. Naquele período ele estava entrando e todo o povo fez uma festa para receber Jesus. Aquela coisa, aquela beleza, todo mundo alegre pela vida do Cristo e menos de uma semana depois o Cristo sendo crucificado na mesma cidade. Aquele mesmo povo que se alegrava, agora estava direcionando o Cordeiro, o Cristo, o Mestre ao sacrifício, à cruz. Então nós observamos que nós precisamos o quanto antes deixar que essas palavras do Cristo, que a sua vivência, que esse amor, ele flua em nossas vidas. Para quê? Para que juntos possamos um dia ouvir novamente o Sermão da Montanha. Mas agora não só na categoria daqueles que ouvem e recebem, mas também daqueles que podem dar. Daqueles que têm algo a dar. Daqueles que já aprenderam a amar. Então é muito bonito ver que a doutrina espírita, ela nos dá essa oportunidade de clarear os nossos pensamentos e de nos ensinar a amar, porque antes a doutrina espírita eu não sabia como é que funcionava isso. Assim que eu cheguei na casa espírita, eu lembro que o Paulinho, que já está no plano espiritual hoje em dia, ele dizia assim: Tamir, você tem que botar amor. Mas como é que bota amor? Como é que faz as coisas com amor? Porque falar é uma coisa, fazer é outra, é totalmente diferente. E como não era um sentimento que habitava nos meus dias, como não era um hábito que eu tinha, eu não sabia como era que fazia. Bota a mão na prece, como?
Dá para explicar? Só dá para sentir. E aí eu fui sentindo aos poucos o que era botar amor. Que é esse sentimento que vibra dentro de nós e a gente quer tanto ver o outro bem, que às vezes numa prece a gente chora, a gente implora para Deus, a gente roga a Ele com todas as nossas forças e a gente pede: Senhor, hoje, não peço que Tu olhes por mim, mas que Tu olhes por Ele. Ou senão, quando a gente está tão desesperado, que a gente roga a Deus e a gente sente no mesmo momento, como se fosse um bálsamo salutar invadindo os nossos corações e aquela paz que preenche. E às vezes a gente chora que dorme, né? Vocês sabiam que nessa hora são os espíritos amigos nossos que, ao aplicar passes em nós, nos acalmam o coração para o sono. E não se enganem, na hora que estamos no plano espiritual, depois desse show todo, quem nos acolhe são esses mesmos espíritos. E é por isso que às vezes a gente passa a noite todinha, né? Chora, dorme, acorda de manhã, eu estou melhor. Chorar faz bem, né? Será que é chorar que faz bem? Será que é só a questão da química do cérebro? Não, minha gente. São os amigos espirituais que nós temos. Todos enviados de Jesus para nos consolar, nos acolher, nos amparar. E quanto mais próximo deles nós estamos, mais fortes nós ficamos. Por isso que Jesus venceu o mundo, porque ele estava pertinho de Deus. Porque ele sentia Deus, ele conversava com Deus e ele sabia fazer isso como nenhum de nós ainda experimentou. Então, no item 4, Kardec diz: mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista. Claro que não. Jesus era o amor, a doçura e a simplicidade em espírito, né? Tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. Gente, o que é que mais nos inspira do que o exemplo? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. E Jesus veio justamente fazer isso. Veio através do exemplo arrastar. Mas arrastar no melhor sentido possível, de arrebanhar aquelas ovelhas todas perdidas. E ainda estamos. Mas hoje, com o consolo da doutrina espírita, com o consolo desse Deus que está sempre nos intuindo o coração e pertinho de nós. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Por que natureza de seu espírito? Porque ele não era como nós. E a gente compreende na doutrina espírita que Jesus é o nosso irmão mais velho, é o guia e modelo da humanidade, e ele é um espírito que está muito mais avançado e evoluído do que nós. Ele, na categoria dos espíritos, é um espírito puro, e nós somos espíritos imperfeitos. Existe uma escalada gigantesca até a gente chegar na categoria de Jesus, mas um dia chegaremos. Tem aquela música bonita que diz, né, um dia todos nós seremos anjos. E de fato seremos anjos um dia. De fato chegaremos a essa categoria espiritual de Jesus. Mas até lá, minha gente, eu não vou nem dizer que a gente precisa sofrer muito, é porque a gente precisa amar muito. A gente precisa, através do amor, ir subindo degrau a degrau. E aí Kardec ainda diz, ó, ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Estava assistindo uma palestra do Haroldo hoje, ele disse assim, se eu tivesse a oportunidade de falar uma vez só para todos os corações e para toda a humanidade, eu diria só uma frase, que era: ninguém morre. Só isso, ninguém morre. Porque quando a gente aprende que ninguém morre, que nós vamos voltar, que a morte é só uma passagem, que a gente, na verdade, a morte nos leva para casa, né, para o plano espiritual, e que a gente fica nessa ida, nessa vinda, tantas quantas forem necessárias às vezes para aprender e se aprimorar. Então ele veio ensinar que a verdadeira vida ela não é aqui, que esse é um solo de aprendizado, de aprimoramento. A nossa encarnação hoje, nessa categoria de espíritos imperfeitos, é de provas e expiações. Ou seja, todo dia é um teste diferente. Prova. Todo dia é um teste diferente. E aquele teste que você não aceita de jeito nenhum, aí não é prova, é expiação. Por quê? Não lhe perguntaram se você queria, não. É porque você precisava passar. Geralmente a prova a gente aceita de forma
forma mais branda? Porque a gente já está ali, de fato, provando, é o teste que a gente faz. A expiação não. Então ele veio ensinar pra gente que essa passagem aqui é de aprendizado, de aprimoramento. Ah, mas a gente não podia aprender isso no plano espiritual? Minha gente, no plano espiritual a gente tem uma coisa. Na verdade, aqui a gente tem uma coisa que a gente não tem lá, que é o véu do esquecimento. Eu não sei o que vocês me fizeram em vidas passadas, eu não sei o que eu fiz em você, para vocês, e graças a Deus. Coisa boa não foi, que eu estou falando e vocês estão ouvindo. Então daí a gente já tira. Porque se a gente está hoje aqui nessa condição de refletir sobre o Evangelho de Jesus, eu estou aqui na frente, vocês estão aí, em algum momento eu fiz vocês não refletirem sobre ele. Aí agora, a gente está aqui se orientando e se direcionando. Então a gente aprende isso com a doutrina espírita. E a nossa família do mesmo jeito, se a gente está naquele núcleo familiar, é porque a gente com certeza errou muito juntos. A gente fala assim, às vezes a gente pensa, né? A minha família tem um débito muito grande comigo. Quem foi que disse que não sou eu que tenho com eles? A minha família, eu sei que sou eu que tenho com eles. Porque todos sempre me amaram e me acolheram. Eu é que era a filha desgarrada, né? Que agora eu já estou aprendendo com a doutrina espírita a amar mais, inclusive a família. Cada um deles, com todas as suas imperfeições e com toda a dificuldade que é amar os familiares. Então ele veio nos ensinar isso também, que a vida ela não acontece só aqui na Terra. E quando ele dá pra gente essa ideia de vida futura, constrói esperança para os nossos olhos. Imagina só pensar, é só isso aqui. Na hora que acabar, que eu sair, que eu voltar para casa, tudo vai ser melhor. Se eu cumprir bem aquilo que eu planejei no plano espiritual. Imagina só que a gente está vindo para um Big Brother. Os espíritos todos olhando cada um de nós, só que a gente entra não com a missão de ganhar 1, 2 milhões, mas com a missão de sair de lá melhor do que quando entramos. Então, dependendo de como seja a minha trajetória aqui, o mundo lá fora, o mundo no plano espiritual, ele vai retratar isso. Então, digamos assim, quando a gente observa a pessoa fazendo várias coisas que nós observamos que sejam equivocados, aquela pessoa que ela não age de uma maneira interessante, que durante todo o programa acusou, brigou, enfim, quando ela sai, geralmente acontece o fenômeno do cancelamento. Aí ela sai, ela passa por todo aquele processo. Tem gente até que fala, né, que aquele programa não vale a terapia. E não, eu tenho certeza que não vale mesmo, não. Chegar no plano espiritual é do mesmo jeito, eles observaram tudo aquilo que a gente fez. E a gente pode sair como Juliette, que teve assim uma caminhada, né, melhor, digamos assim, que não feriu ninguém, que não machucou, pelo menos aos nossos olhos, ou a gente pode sair com tantos outros, de forma totalmente destruída, né? Tristes, porque poderiam fazer tanto mais. E esse tanto mais não é o jogo, é o afeto, é o acolhimento, é o consolo, porque a gente pode observar isso. E se a gente pensa no micro, né, que é isso que acontece dentro daquele jogo, imagina o que é no plano espiritual, que não são 3 meses, é uma vida, é uma encarnação inteira, de 20, de 50, de 70 anos, que nós estamos voltando para casa agora. Então nós temos ainda essa oportunidade bendita de aprender com Cristo que a vida não transcorre só na terra. E que a gente tem agora em nossos olhos a esperança do futuro que há de vir. Então Kardec continua dizendo assim, que Jesus viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, ele traz todas essas ideias para nós, ele traz essas ideias para nos conduzir a esse reino, e é muito interessante que a gente observa com Gamaliel lá no Paulo Estevão, e é muito bonita essa parte, porque Gamaliel
fala, né, para Paulo, e ele questiona, né, onde é que é a terra prometida? Essa terra, né, que Deus prometeu, e Gamaliel fala, né, que essa terra prometida é a comunhão com Deus. Porque em estado de comunhão com Deus, quando a gente está próximo de Deus e vivenciando esse amor que o Cristo nos ensinou, a gente está em paz. E essa é a terra prometida. É onde não nos faltará o alimento, é onde jorrará o maná dos céus. Essa é a terra prometida. É justamente essa. Quando nós estaremos totalmente nutridos e saciados, porque nós vivenciamos esse amor. E nos conduzindo, né, para o fim desse momento, dessa nossa fala, nós temos o seguinte: falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se faria que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Kardec ele finaliza esse texto nos apresentando o seguinte: Jesus disse muitas coisas e vivenciou tantas outras, mas determinadas coisas ele não conseguia apresentar para aquele povo porque eles não tinham maturidade espiritual suficiente, assim como Moisés também não poderia naquele outro povo. A gente não está vindo assim nesse processo de progresso, de evolução para aprender e para absorver o conhecimento. Então ele não disse tudo, mas ele deixou um Consolador prometido, que conseguiria fazer com que a gente relembrasse o que ele havia dito, aprimorasse isso de uma forma muito mais clara para vivenciar. E por que ele utiliza a ciência? Porque a fé raciocinada nesse processo seria totalmente importante. Lembram da ideia de Deus que a gente viu no início? Sem uma fé raciocinada, sem a razão, a gente conseguiria construir essa ideia de Deus? Não. Provavelmente ainda estaríamos todos nós apegados àquela ideia daquele Deus que se vinga, que pune. Então tudo isso, o que a doutrina espírita traz, esse evangelho à luz da doutrina espírita, esses conhecimentos, a ideia da reencarnação, tudo isso é para que a gente possa compreender mais e melhor o evangelho de Jesus. É justamente para isso. E para conduzir cada um de nós nessa caminhada que se chama vida. E vida que não só está nesse plano da matéria, mas sim uma vida que agora para nós é imortal. Porque a morte não passa de uma passagem, como nós dizemos. Então nós vamos compreender justamente isso. E com essas ideias que nós trouxemos aqui hoje, com essas reflexões, já estou no meu horário, gostaria de que pudéssemos nos conduzir ao momento de prece e vibração dessa noite de hoje. Então, vou pedir à amiga que possa encerrar a transmissão, a luz.